Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar por que eu saí do meu emprego e qual é o emprego extra que eu venho trabalhando aqui em Portugal. Eu já sabia que o ano letivo aqui em Portugal era diferente do ano letivo do Brasil, não é? É que começa em setembro e termina em junho. Isso eu já sabia. O que eu não sabia eram das pausas que aconteciam durante o ano. Eu pensei que assim, em dezembro fosse parar 24 e 25 e no ano novo fosse parar 31, primeiro, de repente dia 2. Mas eu não sabia que tinham pausas longas. Então eles têm a pausa que é em dezembro, né, para 15 dias perto do Natal, volta lá para 5, 6 de janeiro, mais ou menos, na primeira segunda-feira. E também tem a pausa para Páscoa, que para por 2 semanas, só que eu não sabia. Então, tudo ia bem no trabalho, muito bem, bem puxado, bem cansativo, quando eu fui buscar a minha filha mais velha na escola. E ela me falou assim: mãe, hoje a professora nos deu chocolate. Eu falei: nossa filha, que legal, né, por conta da Páscoa. E ela falou assim: sim, ela deu chocolate e falou boa Páscoa e boas férias. Aí eu falei com a minha filha: nossa, ela chama de férias, feriado prolongado, né? Porque pensei, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Se fosse parar na quinta-feira. Aí ela falou: não, mãe, são 15 dias, 2 semanas. A semana que antecede a Páscoa e a semana seguinte. Aí eu tava dirigindo, freiei o carro e repeti assim: 2 semanas? Ela: é. Falei: ferrou, não vai dar. E por que não ia dar? Porque na altura a Ariane tinha 12, a Milly tinha 13. Então, pela lei aqui de Portugal, elas podiam ficar sozinhas em casa. O que não podia era a Maria, com 5 anos, ficar a cargo das irmãs. Porque, pela lei, elas precisam ter pelo menos 16 anos para ter uma criança menor a cargo delas. Então, pensei que não ia dar. Então, esse foi o motivo que me fez sair do trabalho. Então, realmente estava muito cansativo, muito puxado e ainda veio essa situação de 2 semanas em casa. Aí eu peguei e falei com a empresa, expliquei a situação, paguei uma multa rescisória, que foi metade do valor do meu contrato, meu pagamento é mensal, e pronto, fui desligada da empresa. Tá. E como é que eu comecei então a fazer trabalhos extras? Foi logo no início. Quando a gente chegou aqui em Portugal, eu imaginei que fosse complicado conseguir um trabalho de contrato, tendo as 3 meninas para ir levar para a escola, porque elas não conheciam nada por aqui. Então precisava mesmo que eu fosse levar, buscar, até elas aprenderem a andar de autocarro. Pelo menos as mais velhas. A pequenininha teria que continuar levando, mesmo que a carrinha trouxesse em casa, de vez em quando. Então, para dar conta das meninas, para dar conta do mestrado e ainda ter um trabalho, eu imaginei que se eu tivesse atividades abertas, né, que é trabalhar por recibos, eu fosse ter maior flexibilidade e poder trabalhar com extras, por quê? Quem trabalha por recibos, geralmente trabalha por hora, geralmente. Também tem valores combinados. Mas aí eu faria recibo daquelas horas trabalhadas para o meu patrão, né? Para quem me contratasse, na verdade. Então eu peguei e comecei a trabalhar com extras. Aí eu peguei e falei com o Ari o que tinha acontecido, né? Das 2 semanas, ele foi, me deu força e eu resolvi a situação com a minha empresa, né? Que tinha me contratado. E aí a gente foi dar uma volta pelo Caboclo. Em frente à casa, né? Casa Amarela, tem o Caboclo. E naquela altura era naquela casa que a gente estava morando, lá na Tapada, que eu já mostrei vídeo no canal. E aí andando pelo Caboclo, a gente viu assim que é muito comum eles colocarem nos postes tanto notícia de quem faleceu, quanto alguns avisos, algumas propagandas. Por exemplo, salão de festa, que faz festa infantil, pessoal colocando assim que faz limpezas, que faz outros tipos de serviços. E eu vi um que me chamou a atenção, que era uma senhora pedindo ajuda para poder auxiliar nos cuidados com o filho dela. Falei: pronto, fica na minha área, né, que é na área da saúde, eu vou ligar para ela e vou oferecer os meus serviços. E vou ver quanto é que ela está disposta a pagar e conversar com ela. E assim eu fiz. Eu vi o anúncio no post, eu anotei o endereço e o nome da pessoa e chegando em casa eu entrei em contato. Aí, no telefonema, isso claro, né, já tinha passado a Páscoa. Mas aí eu já fiquei assim com isso na cabeça, falei: vou ter que falar com as pessoas sobre isso, se eu fosse num compromisso assim mais longo. Aí no telefonema, eu peguei e falei com ela: olha, eu sou enfermeira, vi seu anúncio no poste aqui do Caboclo
e eu gostaria de saber mais da vaga. E aí ela pegou e explicou que ela tinha 2 pessoas que ajudavam nos cuidados do menino, porque ele tinha 25 anos, só que ele era tetraplégico, ele nasceu com essa condição, acho que faltou oxigênio na hora do parto, foi uma coisa assim. E aí ele ficou com essa necessidade. Então tinha que fazer movimentos para poder, né, tipo fisioterapia. Ele tinha todos os cuidados porque ele pertencia já a, ele estava no serviço de saúde, então ele tinha lá os cuidados. Só que em casa tinha uma cuidadora na parte da manhã e tinha uma da tarde. E ela queria mais uma, por quê? A que estava, eu não sabia se era que estava de manhã ou de tarde que estava para sair. Acho até que era que estava na parte da tarde. E ela queria que a pessoa já fosse chegando e vendo como é que se faziam os cuidados com o filho dela. Só que, de início, a vaga era a seguinte. Ela queria que fosse lá ajudar a movimentar o menino, também arrumar a cama dele, porque ele saía da cama sempre no mesmo horário, ele tinha muita rotina, então ele levantava sempre no mesmo horário, almoçava sempre nos mesmos horários, era tudo regrado, tudo. As roupas eram todas organizadas, que ele ia usar, tinha toda uma sequência. Deixar a próxima roupa preparada para o banho, no caso eu não iria dar o banho, mas tinha que ficar uma fralda, uma calça, uma blusa, tudo, tinha toda uma rotina. E ela foi me explicando, olha, meu filho é nessas condições e eu preciso de ajuda para movimentá-lo, para fazer a cama e para passar a roupa. E aí ela falou quanto é que ela pagava a hora, que eu já vou contar, vou mostrar um videozinho mais ou menos de como é que fazia lá. E se eu aceitava conhecê-la e conhecer a casa. Aí eu marquei com ela direitinho e fui lá. Aí chegando lá, eu conheci o menino, o rapaz, o homem já, né, de 25 anos, e conheci o ambiente, conheci o que eu tinha que fazer, vi quais eram as rotinas, e aí ela explicou todos os detalhes lá e perguntou, você topa? Aí eu falei pra ela o seguinte, que agora tava tudo bem, porque ela queria que fosse terça e quinta, de 9 da manhã às 11h30. Então eram 2h30 na terça e 2h30 na quinta. Eu falei, tá tudo bem, só que tem um problema, eu tenho 3 filhas e pode acontecer de ter um feriado prolongado, de ter férias na escola, lá não tem problema. Quando acontecer isso, a gente suspende um pouco, depois você vai dando conta das roupas e depois você vai compensando as horas. E aí eu perguntei para ela também se quando acontecesse isso, você não podia ir de repente aos sábados, né? Porque aí ao invés de fazer 2h30 na terça e na quinta, eu faria às 5 horas no sábado, que meu marido estaria em casa e eu poderia ir lá. Lá, sim, tá tudo bem, não tem problema. Então, quando a Elaine não puder vir terça e quinta, ela vem no sábado, é isso? E aí faz direto, assim, isso, eu passo direto. Aí ela concordou, pra mim foi bom e pronto, tá aí o vídeo. E é assim, ó. Tem esse cesto pra passar. Esse cesto pra passar, bem alto. Esse mesma altura. A minha mão, o cesto. E esse é o meu ferro de trabalho. E de repente essas roupas aqui eu vou ter que estender se estiverem lavadas. E aquelas blusas lá também. Tá vendo lá? Pronto. São 3 hoje. Esse é o quarto dele e tinha que ficar nessa claridade para a gente poder acordá-lo. Depois a gente abria o story e ficava assim. E essa era a forma que ela gostava que arrumava a cama. Ali no canto eram uns saquinhos com umas sementes dentro que a gente colocava no micro-ondas de vez em quando para poder aquecer e colocar nas juntas dele. E esse é ele. Bom, pelo que eu percebi, tanto no primeiro emprego quanto nesse, e já fiz outros também, geralmente quando a gente vai passar a roupa, não é dentro da casa da pessoa. Ou tem um quarto separado, como foi a primeira casa, que a gente tinha que subir uma escada, e era tipo um quartinho lá em cima, e lá a gente passava a roupa. E esse aí era na garagem, por exemplo. E teve um outro também, que também foi na garagem. Então, geralmente ali na garagem também já tem aonde você deixar ali arrumadinho. Nessa casa em especial que eu tava com esse rapaz, eu tinha que passar toda a roupa ali na garagem.
E depois eu tinha que levar para o quarto da dona da casa. E lá ela que organizava, ela que redistribuía as roupas. Eu tinha que passar e dobrar da forma que ela gostasse que ficasse dobrada. Pronto, era isso. Então, para esse serviço em especial, eu não dei valor. Ela já tinha um valor em mente. Aí ela falou, olha, só não sei se a Elaine, com a experiência que tem, porque eu estava fazendo mestrado, tinha faculdade, ela falou, não sei se a Elaine vai aceitar o valor que eu estou pagando a hora, mas eu não posso pagar mais. Eu estou pagando 5 euros a hora. Aí, como eu estava procurando alguma coisa só para ajudar mesmo, porque o Ari já estava contratado, e eu estava procurando algo na época só para completar o que precisasse, ajudar no combustível, comprar um lanchinho de escola. Aí, pronto, aí eu aceitei. Aceitei e estava até achando bom, que era uma outra experiência, era uma outra rotina. E ela estava ciente do meu problema com as crianças e que eu precisava ficar em casa de vez em quando tivesse férias, feriado prolongado, esse tipo de coisa. Então eu gostei muito de trabalhar lá. Depois apareceu a vaga da parte da tarde. E aí eu não fiquei porque eu não quis. Ela me ligou várias vezes, até depois que a menina que entrou no meu lugar, que eu não quis, saiu. E ela me ligou de novo, e aí eu já não aceitei mesmo porque não daria o horário. Porque seria de segunda a sexta, porque final de semana, como ela e o marido estavam em casa, eles faziam todos os cuidados, entendeu? Então era de segunda a sexta, de 1 até as 18h30. E aí o horário máximo de pegar a Maria na escola, quando ela não viesse de carrinha, era às 19h. Então não teria como eu sair da casa dela às 18h30. Isso se ela demorasse para chegar em casa, eu teria que ficar esperando ela chegar. E se ela atrasasse, eu não ia conseguir pegar a Maria às 19h na escola. Então, esse emprego fixo de segunda a sexta eu não pude aceitar. E era a mesma coisa, eram 5 euros a hora, só que ela pagaria quinzenal. Então, pronto, foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!